Todo mundo achava que ele era um órfão solitário, mas a vida dele vira de cabeça para baixo quando a paixão de infância se revela uma espiã super perigosa e se casa com ele. Asano era um garoto feliz, mas tudo mudou num dia em que a família inteira morreu num trágico acidente de carro. Ele foi o único que conseguiu sobreviver, mas com cicatrizes e ataduras. Isso o assusta tanto que ele se recusa a fazer amigos, pois não suporta vê-lo se machucar. A única pessoa que decide ficar ao lado dele é sua amiga de infância, Mutsumi Yozakura, a única com quem ele realmente conversa. Vários anos se passaram desde então e os dois já entraram no ensino médio, mas mesmo depois de um mês na turma, ele ainda se recusa a fazer qualquer amigo. Um pequeno grupo de 3 garotos vive chamando ele para sair e para serem amigos, mas ele os rejeita todos os dias, enquanto Mutsumi fez amizade com todo mundo e se tornou a ídolo do colégio, a paixão de todos os garotos. Ela vai até Asano, senta com ele para comer e diz para ele sair com os garotos às vezes, já que parecem amigáveis. Mas Asano se recusa a fazer amigos e vira o jogo, perguntando que se ela quer ser tão amigável, por que não saiu com o veterano do 3º ano que se declarou para ela? Ela disse que não estava interessada em pegar a marmita dela, mas bem na hora em que ia dar uma mordida para ele, Hisa, o vice-diretor da escola, intercepta o pedaço e começa a comer. Asano fica surpreso, pois nunca o ouviu chegar enquanto Mutsumi, irritada, manda ele ir embora. Ele diz que não consegue se controlar com a comida caseira deliciosa dela, mas decide ir embora, antes de dizer a Asano para encontrá-lo em seus aposentos depois da aula. Mais tarde naquele dia, Asano vai até o escritório dele, confuso sobre o motivo do encontro. Ele entra na sala e é recebido por Issa, que já preparou um chá e pede para ele se sentar. Asano fica extremamente desconfortável com a proximidade de Hisa, mas chocado quando Hisa começa a perguntar sobre Mutsumi, e por que ele é tão próximo dela. Ele começa a se sentir estranho, enquanto Hisa mostra fotos de Mutsumi desde que ela tinha 3 anos, o que é muito estranho, já que eles só conhecem Hisa há um mês. Ele continua contando a Asano como é difícil manter os garotos longe dela e como ele teve que bater pra caramba no veterano do 3º ano antes que ele prometesse nunca mais olhar pra Mutsumi. Sinos de alarme começam a tocar na cabeça de Asano quando de repente Hisa pega uma faca e a coloca na garganta de Asano num movimento rápido, dizendo pra ele fazer suas orações. Quando tudo parecia perdido, uma garota de cabelo branco entra na sala pela janela, o impede e usa uma granada de luz para escapar junto com Asano. Ele acorda um tempo depois à noite e se vê cercado por um monte de rostos desconhecidos. A ansiedade social ataca e ele começa a correr em direção à parede, confuso sobre onde está. Mas Mutsumi diz para ele não se preocupar, pois essas pessoas são todos os irmãos dela, e ele está na casa Yozakura. Ela apresenta todo mundo. A garota de cabelo branco se chama Futa, o cara de cabelo verde é Shinzo, a garota de cabelo rosa é Shen, o peludo se chama Kengo, enquanto o cabeça de balde se chama Nana. Ela diz que eles são uma família de espiões e se sente aliviada por finalmente contar a verdade depois de esconder por 10 anos. Ele começa a surtar, mas ela diz pra ele não se preocupar, pois espiões são muito comuns hoje em dia e você pode até contratá-los online. Ele ainda acha que é uma pegadinha e pega uma arma de Shinzo pensando que é um brinquedo, mas ela acaba atirando, o que o assusta pra caramba, pois a vida inteira dele vira de cabeça pra baixo em questão de minutos. Futa diz que eles são freelancers e na verdade tem uma avaliação de 4.8 estrelas no Trustpilot por completarem o trabalho. Kengo diz que Hisa é o irmão mais velho que mais aparece nas revistas de espionagem, e é responsável por impulsionar tanto a imagem da família deles. Futa diz que Hisa é o melhor espião da família inteira e pede desculpas em nome dele por colocar a vida de Asano em perigo. Ela conta a Asano que quando Mutsumi era criança, houve um grande acidente em que ela ficou terrivelmente ferida, e Hisa assumiu toda a culpa. Desde então, ele ficou obcecado com a tarefa de proteger a irmã, custe o que custar. Mas, por todos esses anos, ele deixou Asano passar porque era um amigo de infância. Tudo mudou recentemente quando receberam uma dica online no Twitter sobre alguém planejando um assassinato para Mutsumi. Isso deu a Hisa desculpa para se livrar de Asano também. De repente, um alarme começa a soar na casa, e todo mundo começa a se levantar enquanto Futa diz que Hisa deve ter entrado na casa para acabar com ele. Asano começa a surtar, mas ela diz pra ele não se preocupar, pois ele provavelmente está mais seguro com eles. Mas, honestamente, ela diz que mesmo lutando 5 contra 1, a taxa média de vitória deles contra ele é de apenas 30%. Ela se vira pra Asano e diz que a única maneira de a vida dele estar realmente segura é se ele se casar com Mutsumi agora mesmo. Ela explica que a casa deles tem uma regra inquebrável de não matar nenhum membro da família, e nem mesmo Hisa quebraria essa regra. Tudo o que Asano tem que fazer é trocar anéis com Mutsumi, e o casamento estaria completo, e eles poderiam viver como uma família. A palavra família aciona o TEPT dele novamente, e ele começa a respirar pesadamente, mas Mutsumi diz a Futa que seria muito cruel com Asano, que tem medo de fazer conexões com as pessoas. Futa pede desculpas por ser insensível, e todos eles começam a se preparar para bater em Hisa, quando de repente eles percebem que ele já entrou na sala e está sentado entre eles. Ele se vira para Shinzo e diz que destruiu todas as armadilhas dele e manda eles entregarem Asano
Asano, mas Futa se aproxima e agarra a gravata dele. Ela começa a girá-lo no ar antes de jogá-lo no chão, enquanto Shinzo usa seus braços robóticos para prendê-lo. E Nana toma alguns esteroides para socá-lo na cara, enquanto Kengo e Shen levam Asano com eles. Infelizmente, Risa está ileso e usa seu movimento especial para arremessar os dois para longe enquanto se levanta, dizendo que eles deixam muitas brechas nos ataques. Asano fica chocado ao ver como essas pessoas são fortes, enquanto Futa diz que vai ganhar um tempo para eles. Ela corre até ele enquanto Risa começa a usar sua habilidade de aranha para bloquear todos os ataques dela antes de amarrá-la no teto. Shen diz a Kengo para esconder a Asano em algum lugar, enquanto ela pega o celular e ativa alguns drones que descem do teto e começam a atirar. Enquanto isso, Kengo os leva para uma sala diferente, e junto com Mutsumi, eles colocam a Asano atrás de um porta-retratos escondido. Um pouco depois, Risa entra na sala depois de destruir todos os drones sem um único arranhão no rosto, apenas para encontrar Mutsumi e Asano juntos na sala. Ele diz para ela entregar o garoto, mas ela começa a correr em direção a ele com uma arma junto com o cachorro deles. Mas Risa está muito acima deles e a amarra com seus fios antes de remover a máscara para revelar Kengo lá dentro. Sabendo que não adianta, até Mutsumi se revela usando o disfarce de Asano e diz a Risa que Asano não é perigo para ela. Mas Risa diz que só há uma maneira de ele não machucar Asano, e é se ela concordar em nunca sair de casa. Isso a pega de surpresa, enquanto Risa começa a andar em direção a ela, dizendo que ela nunca terá amigos, nunca terá romances, nenhuma diversão, e até perderá os privilégios de internet. Mas pelo menos isso garantirá que ela ficará segura para sempre. Ele a abraça enquanto ela começa a chorar, sabendo que não há outra opção. Mas Asano, que estava assistindo tudo por um olho mágico, se revela e diz a Mutsumi que ela não precisa fazer isso. Risa diz para ele sumir, pois não tem mais utilidade para ele. Mas Asano grita para Mutsumi dar o anel, pois ele está pronto para fazê-la sua família. Mutsumi chora lágrimas de alegria enquanto pega um dos anéis e o joga em direção a Asano, que salta para pegá-lo. Mas, para o desespero deles, Risa é muito mais rápido e usa seus fios de aranha para prender tanto ele quanto o anel no último momento. Bem quando Risa pensou que finalmente tudo tinha acabado, Asano mostra sua tenacidade e força, atravessando os fios que cortam suas mãos em pedaços. Mas ele pega o anel e o coloca no dedo, completando o casamento e se tornando oficialmente um membro da família enquanto os outros assistem. Mutsumi o abraça apertado enquanto Futa diz a um Risa perturbado que agora ele não pode machucar Asano e também terá que treiná-lo para que ele possa proteger Mutsumi o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Asano se levanta para voltar, e mesmo que Futa tenha se oferecido para levá-lo para casa, ele recusa e decide ir para casa junto, pois acha que Risa precisa de mais apoio mental agora. Ele deita na cama, olhando para o anel e pensando no dia louco que teve antes de cair num sono profundo. Na manhã seguinte, ele acorda com um alarme, e no momento em que levanta os olhos, ele vê Risa em cima dele com uma faca nas mãos. Ele tenta esfaquear Asano, mas ele rola para longe bem a tempo de se proteger, o que impressiona Risa, que afirma que era apenas um teste amigável. Ele pergunta o que diabos Risa está fazendo na casa dele, e ele responde que este é o tradicional despertador da família Yozakura. Asano, com razão, pensa que Risa estava apenas tentando matá-lo, mas Risa afirma que isso faz parte do treinamento dele, porque para ser um espião, ele precisa dormir basicamente de olhos abertos. Ele então diz para ele se preparar para o tradicional exercício matinal Yozakura e usa seus fios para amarrá-lo completamente no ar. Enquanto isso, Mutsumi estava fazendo o almoço do dia e ouve os gritos de Asano, então ela corre para ver o que está acontecendo, apenas para encontrá-lo suspenso no ar, enquanto Risa força as partes do corpo dele a se esticarem. Ela grita para o irmão soltá-lo, mas Risa simplesmente olha para o relógio e diz que é hora de todos saírem de casa. Ele rapidamente pega Mutsumi e as bolsas deles antes de pular pela janela, enquanto uma bomba explode dentro da casa de Asano, explodindo-a em pedacinhos. Risa os coloca no chão e explica que a casa de Asano foi equipada com uma bomba em algum momento da noite passada. Ele promete explicar mais sobre isso, mas diz para ele colocar uma coisa na cabeça. O principal objetivo da família é proteger Mutsumi a todo custo. Ele então diz para eles entrarem no carro, enquanto Mutsumi o ajuda a se levantar. Dentro do carro, Risa conversa com Shinzo, que descobriu que a bomba foi colocada dentro da cozinha, o que significa que o alvo do assassinato era Mutsumi. Asano está muito confuso, mas Risa responde que a informação se espalha muito rapidamente na vida deles, e a notícia sobre o casamento de Mutsumi se espalhou como fogo, e quase todo mundo sabe disso. Ele, ainda confuso, pergunta por que eles atacariam Mutsumi. E Risa responde que a resposta para isso é muito simples. Ele afirma que Mutsumi é a 10ª chefe da família Yozakura. Risa elabora mais sobre a história da família deles, e ao longo dos anos eles sempre participaram de espionagem porque sua linhagem tem um poder especial, que dá aos filhos da família Yozakura habilidades sobre-humanas. Segundo ele, em cada geração, um dos filhos Yozakura nasce sem nenhuma habilidade sobre-humana, e esses historicamente sempre foram o chefe da família. Risa afirma que mesmo que o chefe não tenha poderes sobrenaturais, eles são os únicos que podem dar à luz filhos com habilidades sobre-humanas. Isso significa que sem o chefe, a linhagem Yozakura e seu povo sobre-humano simplesmente serão extintos,
e é por isso que Mutsumi é a chefe legítima da família, e a única pessoa que pode manter a linhagem deles viva. E fica um pouco irritado com o fato de um perdedor como ele ter se casado com ela. Porque a família deles é tão antiga e famosa, eles têm toneladas de inimigos que querem erradicar a família Yozakura, e a melhor maneira de fazer isso é se livrar de Mutsumi. Enquanto ele dizia isso, um carro se aproxima por trás deles, e algumas pessoas carregam e atiram um lançador de foguetes neles, que o motorista consegue desviar a tempo. Asano fica assustado, enquanto Risa parece completamente tranquilo, enquanto o carro deles é alvejado por várias metralhadoras. Ele diz para ele não se preocupar, pois o carro é à prova de balas, e diz ao motorista para ir mais rápido. Os inimigos perseguem e pegam uma metralhadora potente e começam a atirar na limusine. Enquanto Risa calmamente bebe seu chá, Mutsumi diz para ele não se preocupar, pois o cachorro de estimação deles, Golias, é o melhor motorista por aí, o que o assusta ainda mais. Enquanto os inimigos atiram foguetes neles, as curvas fechadas acabam derramando o chá de Risa. O que o irrita tanto que ele pula no teto e simplesmente usa seus fios para bloquear todas as balas, enquanto o cara do foguete atira outro RPG nele, que é completamente destruído pelos fios dele. Depois de dar um show, ele joga seus fios e corta os veículos perseguidores em pedaços, fazendo-os explodir, e volta para dentro como se nada tivesse acontecido. Ele diz que ele se casou com Mutsumi, o que significa que agora também é responsabilidade dele proteger Mutsumi a todo custo. Ele entrega uma arma a Asano e diz para ele matar qualquer um que ele suspeite e mostra a ele a conta do Twitter da pessoa que colocou a bomba na casa dele. Segundo Isa, ele é um dos melhores bombardeadores vivos e é incrivelmente perigoso, mas um defeito nele é que ele é viciado em redes sociais e basicamente expõe seus planos sozinho. Ele diz a Asano para cuidar de Mutsumi o dia inteiro, pois ele tem que atender a outro trabalho, e ameaça matá-lo se ela sequer tiver um arranhão. Durante o intervalo, ele acaba recebendo uma notificação no celular enquanto o bombardeador tuita que a segunda bomba já foi colocada. Ele olha ao redor e avista uma sombra se movendo pelos corredores. Então ele imediatamente se dirige à enfermaria, onde a enfermeira pergunta se ele quer alguma coisa. Então ele simplesmente se afasta. De volta à sala de aula, ele observa Mutsumi durante o intervalo do almoço, enquanto ela conversa com as amigas, quando de repente ele recebe a notificação de que a terceira bomba também foi colocada. Ele olha ao redor, derrotado, e percebe como a vida de Mutsumi é difícil. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, os três garotos se aproximam dele e oferecem um pouco de chocolate, o que, para a surpresa deles, ele prontamente pega e come. Isso os choca enquanto eles perguntam o que aconteceu com ele, já que ele nem falava com eles antes. Asano esqueceu completamente da ansiedade social dele, mas ela começa a rastejar de volta e ele desmaia. Ele acorda na enfermaria sendo observado por Mutsumi, que pergunta se ele está bem. Ele pensa em como ela é legal e pergunta se ela tem certeza de que ele é a pessoa certa para ela. Ele afirma que mesmo depois de serem amigos de infância, ele nunca soube sobre a família dela ou o fato de que ela tem que lutar para sobreviver todos os dias. Ouvindo isso, Mutsumi dá um golpe de karatê na cabeça dele, dizendo que ele está errado e que ele é quem entrou numa família tão louca como a dela, e que na verdade ela sempre quis se casar com ele. Isso o relaxa um pouco quando ele de repente avista uma bomba colocada no teto da sala prestes a explodir. A bomba explode com um estrondo alto, destruindo tudo dentro da sala. Mas Asano consegue salvar Mutsumi se escondendo debaixo do sofá. Ele percebe que o bombardeador é muito mais inteligente do que eles imaginavam, e ele estava postando atualizações no Twitter para distrair Asano e fazê-lo focar apenas em... Ele tira o casaco e com certeza há uma pequena bomba presa à camisa dele prestes a explodir. Ele percebe que o bombardeador sabia que Asano ficaria por perto, então ele usou isso a seu favor, e basicamente fez uma bomba de Asano, sabendo que atingiria Mutsumi também. Percebendo que não tem muito tempo, ele decide se sacrificar para salvar Mutsumi e pula pela janela, aceitando a morte. Mas, para a surpresa dele, Risa o salva no último momento enquanto ele se pendura pelos fios. Risa o elogia por suas ações e diz que o trabalho dele terminou rapidamente, então ele veio checar como eles estavam. Asano olha para a bomba e percebe que um dos fios entrou na bomba e parou seu temporizador, salvando Asano de uma morte certa. Risa diz a Asano que eles são família agora, e a família vem em primeiro lugar. Ele promete que mesmo odiando Asano por se casar com sua querida irmã, ele ainda daria a vida para garantir que Asano ficasse seguro. Ele puxa Asano de volta para dentro e, enquanto brinca com a bomba, ele diz que o trabalho deles ainda não acabou. Justo então, os outros irmãos também chegam na sala e Shinzo entrega um bombardeador algemado aos pés de Risa. Risa o amarra com seu fio junto com a bomba e o joga para o céu, onde o bombardeador explode num fantástico show de fogos de artifício, enquanto a família Yozakura, junto com Shinzo, assiste do sofá. Na manhã seguinte, Asano acorda depois de ter um pesadelo em que ele assiste impotente Mutsumi ser sequestrada.
Depois de acordar, ele se sente um pouco grogue e acaba pisando no rabo do cachorrinho que lhe dá uma bela mordida carinhosa no braço. Ele desce e é imediatamente cuidado por Mutsumi, que pede desculpas pelas ações dos cães e começa a brincar com ele de forma muito fofa. Isso lembra de como seu sonho foi triste, e para garantir que nunca se torne realidade, ele vai até Futa e implora para ela treiná-lo para que ele possa se tornar mais forte. Ele afirma que quer ser capaz de proteger Mutsumi de todos os perigos, pois mesmo da última vez, ele mal conseguiu salvá-la por sorte e teria morrido se não fosse por Risa. Ela diz que ele é ingênuo se pensa que pode se tornar forte tão rapidamente e mostra a ele sua força, enquanto afirma que começou a treinar em todas as diferentes formas de artes marciais quando tinha apenas 3 anos, e foi em sua primeira missão mortal aos 6 anos de idade. Isso significa que mesmo para alguém com genes Yozakura, levou 3 anos para dominar as artes marciais, mas seria muito mais tempo para uma pessoa normal. Ela diz que ele é ingênuo se pensa que pode se tornar mais forte apenas com base em suas emoções, mas está disposta a dar uma chance a ele. Ela pergunta se ele está disposto a entrar no programa de treinamento total Yozakura, que é provavelmente a maneira mais rápida de alguém ficar mais forte. Ele fica animado, mas ela diz para ele segurar a onda, pois ela coloca a condição de que ele tem que ficar aqui na casa Yozakura por um mês inteiro. E só então o treinamento real dele começará. Ele pensa que seria super fácil, já que ele só tem que ficar aqui. Mas no momento em que ele se levanta, uma armadilha se ativa, e ele mal consegue agarrar a borda enquanto olha para baixo e vê espinhos afiados. Futa vem até ele e afirma que esqueceu de dizer a ele, mas a casa inteira dos Yozakura é equipada com armadilhas mortais para treinamento de espiões, então não vai ser fácil. Mas se ele conseguir sobreviver, ela o treinará ainda mais. Na manhã seguinte, ele acorda com o som do alarme do pássaro mais feio que existe, mas como ele não acorda a tempo, uma bomba acaba explodindo dentro do quarto. Ele de alguma forma consegue sair do quarto enfumaçado, mas ativa outra armadilha quando um lança-chamas emerge atrás dele e começa a queimar tudo em seu caminho enquanto ele tenta correr pelo corredor. Ele finalmente chega à mesa do café da manhã, onde Mutsumi cuida de suas feridas, e ele pergunta como ela consegue evitar todas as armadilhas. Ela responde que as armadilhas não ativam para ela, o que o surpreende, mas Shinzo explica que as armadilhas são controladas por um computador, e uma vez que uma pessoa consegue desviar e desativar todas as armadilhas, ela é aceita como membro da casa pelo computador e ganha o privilégio de ativar ou desativar as armadilhas. Ela ainda diz que normalmente uma pessoa pode provavelmente limpar todas as armadilhas em 2 anos, o que é muito tempo. Mas antes que Asano pudesse argumentar, ele começa a sentir uma dor no estômago. Futa o encara e explica que toda a comida da casa tem um pouquinho de veneno para criar tolerância. Não vai matar, mas a diarreia é garantida. Ele levanta na hora e corre pro banheiro só pra ver que tá trancado a 7 chaves e só abre se ele arrombar as fechaduras e decifrar todos os códigos. A partir daquele dia, a rotina infernal de Asano começa. Enquanto todo mundo na família consegue desligar o pássaro antes que ele exploda, Asano acaba caindo na armadilha de novo. A geladeira é cheia de lasers, então tem que ter cuidado. Mas não é problema pra Shin, que usa seus drones pra pegar o que precisa, nem pra Futa, que usa sua velocidade sobre-humana pra pegar as bebidas. Mas Asano acaba ativando a armadilha, que revela um monte de metralhadoras que disparam na hora. Para ligar a TV, ele tem que usar uma arma e atirar no botão do controle, mas o coice é demais para ele, e ele cai toda vez. Na mesa do almoço, ele ainda não se acostuma com o veneno, nem decifra os códigos do banheiro, mesmo com o apoio moral da Mutsumi. E quando tenta tomar banho, o chuveiro serve para ensinar como sobreviver a interrogatório russo, o que ele odeia. No dia seguinte, ele vai para a escola parecendo um zumbi, mal responde às perguntas. Acontece que ele foi obrigado a usar uma camisa de 30 quilos para manter a força básica mesmo descansando. Depois de mais um dia cansativo, ele tenta voltar para o quarto, mas vê Matsumi dormindo na mesa de trabalho. Ele coloca um cobertor nela e, inspirado pelo esforço dela, sai para praticar tiro. Matsumo acorda e o leva pra dentro, oferece um chá e diz pra ele pegar leve, pois já a protegeu antes. Ela lembra que no ensino médio, uns valentões com inveja da popularidade dela tentaram levá-la pro barracão pra cortar o cabelo, mas ele apareceu no último momento, tirou a tesoura das mãos deles e começou a cortar o próprio cabelo. Os valentões acharam que ele era um psicopata sem cérebro e fugiram de medo, salvando Matsumi de ter o cabelo cortado. Ele promete que vai ficar mais forte e sempre ficará ao lado dela, e então volta a dormir. Algumas semanas se passam e ele finalmente aprendeu a lidar com os pássaros, desligando-os fácil. Desce para a sala desviando das armadilhas a laser, pega a pistola e atira no botão para ligar a TV. Shinzo elogia suas habilidades, mas Asano responde que ainda não consegue mudar de canal. Nisso, Shin chega na sala e entrega a Shinzo o relatório de progresso do Asano desde que ele chegou. Mais tarde, o cabeça de balde o ensina a escapar da armadilha de gás venenoso, e ele até consegue sobreviver à comida envenenada básica. Mas quando ele experimenta o leite, acaba passando mal de novo e corre para o banheiro, só para travar nos códigos outra vez. De repente, eles percebem que algo está errado e o encontram quase inconsciente no chão.
Futa o leva imediatamente para a enfermaria, onde o examinam e descobrem que ele teve febre por exaustão. Ela então percebe algo e arranca a pele dele, revelando que ele estava usando um traje falso, enquanto na verdade ele está todo machucado e roxo do treinamento. Ele não queria que Mutsumu se preocupasse, por isso pediu pro Peludo fazer um traje enquanto era curado pelo Cabeça de Balde. Ela diz que os resultados dele foram extraordinários e só foram alcançados treinando até a morte. Ela diz para ele dar uma acalmada e entrega um livro sobre programação. Ela diz que ele precisa ficar de repouso absoluto até ler o livro todo, e só depois poderá voltar a treinar. Uma semana se passa e, finalmente, ele consegue arrombar as fechaduras do banheiro, fazendo todos comemorarem, pois ele finalmente passou no teste de membro da casa Yozakura, e agora é aceito pelo computador. Para seu horror, Shinzo tira uma camisa de 100 kg, dizendo que podem aumentar a intensidade agora. Enquanto Shin muda a dificuldade das armadilhas de normal para difícil, ele percebe que suas aventuras estão só começando, pois tem um longo caminho até conseguir proteger a si mesmo e a Matsumi de todo perigo. Na manhã seguinte, Matsumi prepara o café da manhã de novo. Enquanto Asano entra na cozinha tentando vestir as roupas íntimas dela, ela o olha como se ele fosse um esquisito e diz que ele deveria se preocupar com suas fantasias e desejos estranhos, por mais perturbadores que sejam. Ela não o divorciaria. Ele afirma que tudo isso é um mal-entendido e que só quer praticar seus disfarces. De repente, uma linda mulher loira aparece na porta perguntando se estava tudo bem. Asano não sabe quem ela é, mas Matsumi reconhece na hora que é Kengo disfarçado. Ele começa a sufocar Asano, tentando deixá-lo desconfortável, mas Matsumi manda ele parar e deixar Asano em paz. Nisso, Raiz também aparece na cozinha e pede um beijo de despedida para Matsumi antes de ir. Isso foi demais, e ela simplesmente dá um tapa na cabeça de Kango e Raiz. Mais tarde, ele encontra Shinzo, que está prestes a ir numa missão sozinho. Asano pergunta se é uma missão perigosa, mas ele diz que é de baixa dificuldade, pois ele só precisa descobrir informações sobre uma operação de dinheiro falso e não deve demorar muito. Asano deseja boa sorte e vai para a escola com Matsumi. Enquanto caminham para o prédio da escola, uma bola em alta velocidade quase acerta Asano, mas sem nem olhar, ele pega a bola e a joga de volta com uma força incrível. Mais tarde, ele e Mutsumi vão para o telhado almoçar. Mutsumi diz que ele ainda não sabe, mas sua força e habilidades aumentaram muito por causa do treinamento. Ele anda tão silenciosamente agora que as pessoas o chamam de ninja. Depois ela pergunta se ele está livre depois da escola hoje, pois precisa de ajuda com o trabalho. Asano, claro, concorda e volta para casa, onde ela senta na mesa e começa a carimbar uma pilha de papéis, dizendo a Asano o que fazer. Enquanto ele traz mais e mais documentos, que ela analisa em super velocidade, encontrando erros e problemas, ela faz de Asano seu peão, e o manda enviar e-mails a alguns investidores para aumentar as ações deles. Enquanto diz a Asano para ignorar os papéis de divórcio falsificados que Riz criou para tentar acabar com o casamento deles. Folheando os arquivos, ela percebe que um dos relatórios de Kango parece incompleto, e como ele já fez isso várias vezes, ela fica furiosa e leva Asano para o quarto de Kango. O quarto está completamente lotado de roupas, mal dá pra ver algo. Mutsumi manda ele sair e ele magicamente aparece em cima da pilha de roupas, enquanto Mutsumi o manda completar o relatório e entregar na hora. Kengo não a leva a sério e simplesmente começa a comer seu sushi, dizendo pra Mutsumi parar de agir como uma avó. Isso a deixa furiosa, e ela pega as algemas para aplicar uma punição estilo Yasakura. Kengo percebe que está em perigo e pula da pilha para escapar do quarto. Graças ao treinamento, Asano ficou mais rápido e bloqueia o caminho na hora. Mas Kengo é mais esperto e o força a abaixar a guarda, se transformando em Mutsumi. Ele então corre por ele para fora, enquanto uma Mutsumi furiosa ativa o modo de hibernação da casa. Para isolá-la do mundo exterior, paredes gigantes surgem ao redor da casa. Ela diz a Asano que não tem como escapar da casa depois que esse modo é ativado. Enquanto isso, Shinzo rasteja pelos dutos de ventilação e vê a operação gigante sendo comandada por um milionário, que já colocou 60% da moeda falsa em circulação. Ele viaja pelos dutos e percebe que essa gente trabalha com alguém muito inteligente que projetou todas essas medidas de segurança. Ele coloca seu Apple Vision Pro, e ao contrário da vida real, os óculos são úteis, pois ele consegue ver através dos containers para achar um monte de dinheiro falso. Ele desce pela escotilha, acha uma maleta secreta, consegue hackear e pega a foto emoldurada de uma nota que pode ser muito importante. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um alarme dispara, e ele começa a fugir. De volta à casa Yozakura, Matsumi começa a checar todos os quartos um por um. Ela entra no dela, usa um dispositivo infravermelho para procurar sinais dele, mas não encontra nada. Asano estranha a quantidade de hobbies dela, enquanto olha a pintura que ela fez recentemente. Depois, vão pro quarto da Shin, que está ocupada jogando um jogo físico que ela não é muito boa. Em seguida, vão pro quarto do Cabeça de Balde, que diz que vai explodir Kengo se o vir. Eles finalmente vão pro quarto de Raiz, só para encontrar o quarto inteiro coberto com fotos da Matsumi. Asano se pergunta se Kango conseguiu escapar, mas Matsumi diz que é impossível com a casa em quarentena. De repente, todos os outros irmãos se encontram com Matsumi e Asano, perguntando se acharam Kango. Nisso, Asano ouve algo e se vira para ver o rosto de Kengo na Mona Lisa.
Ele estava escondido na moldura. Kengo foge na hora e vira à esquina. Asano o segue, mas de repente grita ao cair. Matsumi corre para ver, o encontra no chão esfregando a cabeça, e ele afirma que Kengo jogou a moldura nele e correu para dentro da cavidade na parede. Matsumi grita alto dizendo que ele deve ter achado uma saída do modo de quarentena, e volta furiosa pro quarto de Kengo, afirmando que vai tirar a quarentena logo. Assim que Asano entra, ela o algema na hora e diz que não é tão burra, e sabe que Kengo está se passando por Asano agora. Ela afirma que não tem como escapar da quarentena, então Kengo deve ter trocado de lugar com Asano e o escondeu, na esperança de que Mutsumi libere a quarentena e ele possa fugir. Kengo aceita a derrota e tira a máscara. Juntos começam a procurar os papéis que ela precisava. Mais tarde, Asano come o curry da Matsumi, que é muito gostoso, pergunta o ingrediente secreto e Matsumi responde que é cianeto. Asano começa a passar mal na hora e se desculpa para atender uma ligação. Ele atende o telefone e encontra Shinzo do outro lado, gritando por ajuda para Matsumi. Eles fazem uma chamada de vídeo e Shinzo chora que se meteu num tiroteio, mas não esperava tanta gente. E agora as balas acabaram e ele está sem armas. Ela diz a Asano que Shinzo é um espião excelente, mas só depende das armas dele, e se ele não tem uma arma, vira um tremendo covarde. Ela pergunta se Asano pode levar as armas para ele, e ele concorda na hora. Ele se veste e leva uma pequena bolsa ao entrar no prédio super seguro e começar a andar pelos corredores. Infelizmente, ele não é rápido o suficiente e é pego por um guarda que aponta uma arma para a cabeça dele. Ele lembra do treinamento e empurra a arma para trás antes de travar o braço do sujeito e socar o rosto dele com o cotovelo. O barulho atrai mais guardas para a cena. Ele acerta um no rosto com o joelho, mas acaba sendo pego pelo outro guarda. O terceiro guarda tenta esfaqueá-lo, mas a roupa o protege, ele o afasta com um soco e quebra as bolas do último para garantir a vitória. Para sua surpresa, outro guarda chega. Ele pega a arma que Shinzo lhe deu e atira um raio elétrico massivo, incapacitando-o na hora. Ele finalmente encontra Shinzo, que se agarra a ele como se não houvesse amanhã, agradecendo pelas armas que ele esfrega no rosto. De repente, mais guardas entram, mas a personalidade de Shinzo muda. Ele se levanta e atira em todos em um piscar de olhos, antes de entregar a Asano a nota emoldurada. Ele sai da sala e lida com todos os capangas com extrema facilidade, abatendo-os. Depois joga uma granada no último grupo e atira nela no ar. Ele pega Asano e eles começam a sair do prédio, mas Asano acaba sendo baleado na perna por um atirador. Ele cai no chão, sangrando. O atirador manda Shinzo largar as armas e Shinzo obedece para garantir a sobrevivência de Asano soltando a arma. Mas Asano lembra que Shinzo pode transformar qualquer coisa em arma, se tiver boa pegada. Então ele joga um garfo, que Shinzo pega e atira no cano do rifle do atirador, fazendo-o falhar. Isso lhe dá tempo suficiente para pegar a arma e atirar no adversário, salvando a vida de Asano. Ao cair da noite, Shinzo começa a voltar, carregando Asano nas costas, enquanto este o agradece por ter salvo sua vida. Asano agradece dizendo que estaria morto se não fosse por Shinzo, que o salvou de uma morte certa e imediata. Enquanto isso, um mendigo entra em outra instalação e espanca cada guarda com um martelo, perguntando a localização do líder. Todos se recusam, então ele os espanca até a morte, enquanto tira a foto de seu próximo alvo, que acaba sendo Asano. Vários dias se passaram desde o tiroteio bizarro na fábrica com Shinzo. A perna de Asano já está bem melhor, e o novo membro da família de espiões, Asano, caminha por uma rua à beira de uma estrada solitária. Já está escuro, mas ele tem um semblante alegre enquanto fala com Mitsumi no celular. Ela está contando a história de uma roda gigante especial na cidade. A lenda diz que, há muito tempo, um casal teve uma briga horrível que rapidamente se tornou a maior discussão que já tiveram. Mas depois de irem na roda gigante, esqueceram a briga e se apaixonaram de novo. Desde então, ela é chamada de roda gigante casamenteira. Asano ri da bobagem da história, e ela continua dizendo que também gostaria de passar um dia com ele lá no próximo dia de folga, andando na roda gigante, já que o boato é que qualquer casal que assistir ao pôr do sol junto dela será feliz por muito, muito tempo. Ele cora um pouco enquanto ela continua falando, mas a voz dela se perde ao fundo, enquanto ele vê um sedã branco parar ao lado dele na beira da estrada. Ele observa atentamente, enquanto um homem emerge do carro. Ele está mal vestido, com roupas cinzas e o cabelo cobrindo a maior parte do rosto, mas Asano fica ali, parado, observando enquanto o homem misterioso, mas assustador, se vira lentamente e faz contato visual com ele. Matsumi percebe que ele não está mais respondendo e o chama, mas com voz séria ele diz que precisa desligar agora e afasta o telefone. O homem do carro caminha em sua direção e usa o nome de Asano para confirmar sua identidade. Asano fica um pouco assustado com o estranho, que sabe seu nome, e continua a observá-lo enquanto o homem coloca a mão no casaco e lentamente tira uma carteira de identidade da polícia. Ele se apresenta como Hoto e diz ser um policial do distrito de Koizumi. Sem mais explicações, ele pergunta a Asano se ele se importaria de ir com ele à delegacia para um interrogatório. Sem muita escolha para recusar, Asano o acompanha até a delegacia, onde é levado para uma sala de interrogatório escura, com apenas uma pequena lâmpada fornecendo luz. Sem perder tempo, Rodo tira um laptop e mostra uma foto encontrada na Dark Web.
Era Asano nas brigas de alguns dias atrás. Ao ver a foto, ele fica chocado e seu rosto empalidece completamente ao perceber que a foto está disponível para qualquer um na internet ver. Os irmãos Yasakura o haviam assegurado de que eram muito cuidadosos em encobrir todas as atividades e missões secretas em que se envolviam. Então, como sua foto havia chegado à Dark Web? Hoto continua mostrando mais imagens que claramente mostram Asano usando armas ilegais, invadindo propriedades privadas, envolvido na perseguição de carro em vias públicas onde o pet de Mitsumi dirigia, e também presente quando a bomba no teto foi detonada em sua escola. Asano pensa consigo mesmo que não estava por trás da metade desses incidentes, mas ele mantém a boca fechada quando o outro o questiona e o acusa de todos os crimes. Hodo continua dizendo que tem experiência suficiente para saber que um adolescente não pode ser o único responsável por atividades tão grandiosas, então é surpreendente que não haja fotos ou vídeos de seus cúmplices. O policial promete que se ele der informações valiosas, reduzirão a extensão de suas punições por ajudar a polícia. Ele continua forçando-o a entregar quaisquer segredos que saiba e a expor as pessoas com quem trabalha. Mas Asano sabe que dedo duro se dá mal. Ele pensa nos irmãos Yasakura e, com um olhar feroz, declara que não sabe absolutamente nada. Hodo manda ele se acalmar e pensar com cuidado. Ele então serve um copo d'água e, sem nem tentar esconder, abre um pacote e adiciona uma substância em pó branca ao copo. Asano o observa e Hoto tenta disfarçar, dizendo que são apenas minerais adicionados e nada suspeito. No entanto, o garoto imediatamente identifica como soro da verdade e se recusa a beber. O que Hoto não tem de discreto, ele compensa na força bruta. E antes que Asano tenha chance de reagir, ele agarra seu rosto e derrama o líquido em sua garganta. Felizmente, após treinar com a família de espiões, ele consegue transformar o líquido em uma bolha gigante e cuspi-lo. Quando Hodo vê que o soro da verdade não funciona, ele recorre diretamente à violência, tirando um martelo e esmagando a mesa. Os reflexos de Asano entram em ação e ele consegue sair rapidamente do caminho, caindo sobre uma bolsa próxima. Ele vê um líquido vermelho escorrendo e assume que é sangue, enquanto Hoto confirma seu medo e diz que é um traficante que ele desviveu recentemente. Ele o persegue novamente e o prende na parede, com o martelo ainda em uma mão. Depois de dar mais uma chance para ele entregar informações, ele começa a abaixar a mão para espancar Asano, mas Asano puxa a mão dele e a parede é esmagada em vez disso. Para sua surpresa, ele vê Risa sorrindo maliciosamente para eles. Acontece que Hoto era um velho amigo dele que ajuda a encobrir as atividades dos Yasakura, e tudo foi um teste para a lealdade e resistência de Asano. Acontece que ele havia passado no teste com louvor e impressionou o geralmente inexpressivo Hoto. No dia seguinte, na escola, Risa, que também é o vice-diretor, assume uma aula. Asano está exausto, fazendo o possível para manter os olhos abertos, mas com o silêncio da aula, ele é tentado a ceder e tirar um cochilo. Segundos depois de fechar os olhos, ele vê um giz voando em velocidade sônica bem ao lado de sua cabeça e penetrando a parede atrás. Ele está bem acordado de novo e usando mais código. Risa diz que ele precisa treinar para combater o sono, porque se não o fizer, ele enviará mais gizes voando em sua direção. Mitsumi tenta lutar contra o irmão e impedi-lo de sobrecarregar Asano, mas Asano concorda em treinar seu cérebro para precisar de menos ou nenhum sono. Usando o apagador, Kiza libera uma fumaça espessa que faz o resto da turma dormir, mas Mitsumi é salva por sua máscara de gás. Asano adormece, mas mesmo nesse estado, seu corpo treinado consegue reagir instantaneamente e bloquear qualquer giz enviado em sua direção. Com seu treinamento indo tão bem, Asano é enviado em sua primeira missão a um parque de diversões para encontrar um casal que supostamente carrega armas. Ele é encarregado de descobri-los discretamente e tirar suas armas. Enquanto ele se senta no parque, Mitsumi aparece e diz que o acompanhará na missão. Ele fica emocionado por tê-la ali e espera ter um bom dia com ela, para que ela o veja como um bom marido. Eles veem 3 casais suspeitos e, um por um, os seguem nas várias montanhas russas e jogos. Asano continua notando um casal apaixonado, vestidos com roupas combinando, que fazem coisas românticas um pro outro. Ele tenta se inspirar neles e pega uma rosa para dar a Mitsumi. Os 2 primeiros casais se mostram inofensivos, então eles seguem o último casal, vestidos de terno, no restaurante. Mitsumi se levanta para comprar bebidas, e Asano nota o homem tirando uma caixa do casaco. Ele saca sua própria arma para se preparar para uma luta, mas acontece que o homem estava apenas prestes a pedir em casamento, e era só um anel na caixa. Asano está prestes a ficar aliviado, mas então ele ouve uma briga barulhenta acontecendo entre o casal apaixonado. Eles estão trocando insultos e o garoto se afasta da mesa. No entanto, em uma reviravolta chocante, a garota saca uma arma e aponta para o garoto. Ele faz um Uno Reverse e saca uma arma para apontar para ela. O restaurante entra em pânico e as pessoas começam a correr para a saída, onde Mitsumi também fica presa. O casal psicótico abre fogo um contra o outro, espalhando balas por todo lado. Asano se abaixa sob uma mesa para proteger um garoto. Ele saca sua arma e rapidamente desarma o casal psicopata com apenas 2 balas. Eles são levados pela polícia e o dia é de certa forma salvo por Asano. Para encerrar o tempo no parque, Asano e Mitsumi vão juntos na roda gigante casamenteira, onde ele lhe dá a rosa que foi levemente danificada no tiroteio.
Ela cora e a pega enquanto a roda gigante sobe para mostrar o belo pôr do sol. Alguns dias se passam e acontece que alguém tem tentado hackear os arquivos da casa sobre todos os membros da família nos últimos 4 dias, e Shin tem tentado repelir o ataque cibernético sem dormir nem um pouquinho. Depois de um tempo, ela finalmente consegue prender o hacker em um procedimento de hacking reverso, mas o hacker usa o método antigo e confiável de puxar o cabo para se proteger. Shin pensa que finalmente derrotou o hacker, mas acontece que o hacker parece ter conseguido a maioria dos arquivos sobre Asano de qualquer forma. Shun finalmente faz uma pausa e sai do quarto, apenas para encontrar Asano e Mutsumi se preparando para a escola. Ela conta como um hacker tentava repetidamente obter os arquivos de Asano, mas ela acha que conseguiu salvá-los e atualizou o sistema. Asano não gosta do que ouve, pois pensa que problemas podem estar a caminho, mas não se preocupa muito. Mais tarde eles saem de casa a caminho da escola, quando de repente Asano sente algo errado e empurra Matsumi para trás dela, bem a tempo de desviar de algumas agulhas muito afiadas que atingem o chão. Ele avista uma figura esguia atrás do poste e decide fugir com Matsumi. Ele tenta correr por becos aleatórios, mas não consegue se livrar da atacante, o que o força a encará-la. Ele se prepara com sua arma de choque enquanto olha pelo beco, mas o ataque vem de cima, que ele consegue bloquear e afasta a garota. A atacante parece animada com o fato de Asano ser tão poderoso e diz que o ama e quer matá-lo. Matsumi de repente percebe quem ela é e diz a Asano que o nome dessa espiã é Kiri, que carrega um monte de agulhas e é conhecida como Caçadora de Homens. Segundo ela, essa mulher persegue os homens por quem se apaixona e os segue antes de finalmente matá-los com suas agulhas. Isso parece irritar a garota, que diz a Mutsumi para nunca mais chamá-la de algo vulgar como Caçadora de Homens, ou ela a esfaqueará no olho. A garota parece estar suspirando por Asano, afirmando que o viu pela primeira vez em um vídeo na Dark Web. E desde aquele dia, ela está completamente apaixonada por ele. Ela diz que ele é bem famoso no submundo agora, enquanto tira um pôster com a foto de Asano, alegando que ele tem uma recompensa de $100 mil pela cabeça. Ela afirma que isso a preocupa, enquanto de repente joga algumas agulhas no ar, e um cara cai de cima com uma arma na mão. Ela afirma que muitas pessoas estão atrás de Asano agora para reivindicar a recompensa, mas ela não quer o dinheiro e só quer matá-lo por amor. Ela diz que sabe tudo sobre ele, como ele nunca anda por um jardim, mesmo em missão. Sempre tenta reparar quaisquer danos e até paga o ingresso antes de usar em missão. Até Matsumi concorda que isso é bem maravilhoso, enquanto Kiri diz a Asano para começar a viver com ela para sempre. Ele recua calmamente e diz que não pode fazer isso porque é casado com Matsumi e nunca a deixará. Kiri começa a chorar, alegando que Matsumi é apenas um pensamento feio e que deve ter feito uma lavagem cerebral em Asano para ele ficar com ela. Isso irrita, mas ele mantém a boca fechada enquanto ela diz que quer matar Matsumi e levar Asano embora, mas Raiz a proibiu de tocar sequer em um fio de cabelo dela. Isso os confunde e Matsumi pergunta se Raiz sabe de tudo isso. Kiri afirma que ninguém pode atacar alguém da família Yasakura sem o conhecimento de Raiz. Então ela pediu permissão a ele para matar Asano, e ele não se importou nem. Na verdade, ele até lhe deu os códigos de segurança de seu arquivo, e foi por isso que ela conseguiu hackear todos os dados com sucesso. Ela então gira e os cobre de agulhas, mas todas caem ao redor deles, enquanto ela mostra o quão capaz é com suas armas, antes de dizer a Asano que o verá em breve, enquanto pula sobre o corpo do atacante e vai embora. Mais tarde na aula, a professora anuncia a chegada de uma nova aluna transferida, que acaba sendo ninguém menos que Kiri. Ela dá uma saudação muito calorosa e os garotos já começam a simpar por ela. A professora pede para ela sentar ao lado de Asano, o que o assusta. E assim que ela corria para o assento, ela cai intencionalmente e atira uma agulha nele que mal o atinge, pois ele usa um caderno para bloquear o golpe. Desde então, seus dias se tornaram um jogo de tentar desviar das agulhas e garantir que ele permanecesse vivo. Kiri cobre todo o assento dele com agulhas venenosas, coloca uma agulha em seu lápis. Tudo isso se torna um hábito para ele, e enquanto almoça com Mutsumi, ele desvia de todas sem nem olhar. Mesmo depois de tudo isso, o jogo de gato e rato começa por afetar os dois, que ficam cansados de tudo. Kiri chora na carteira enquanto Asano bloqueia outro de seus ataques, então, por frustração, ela joga muitas de suas agulhas no ar que ficam presas em todos os colegas, nocauteando-os. Ela diz que essa técnica permite controlar qualquer um, e comanda a turma inteira para subjugar Asano. Ele não quer machucar pessoas inocentes aleatórias e acaba sendo capturado enquanto Kiri se prepara para terminar o serviço. Felizmente, no último momento, Matsumi intervém e manda a Stalker parar, mas antes que pudessem conversar, a janela se abre e o agressor que Kiri nocauteou antes pula com uma pistola e dispara um tiro em Kiri. Felizmente, Matsumi a empurra para fora do caminho, mas acaba sendo atingida de raspão pela bala. Isso irrita Asano, que empurra todos de cima dele e atira uma bala paralisante no atacante, despachando-o rapidamente enquanto corre para verificar Matsumi. Kiri parece confusa com Matsumi por tentar salvá-la, mas ela responde que fica feliz que alguém além dela consiga ver o quão incrível Asano é, e isso a deixa muito contente. Logo ela se torna inseparável de Matsumi,
e estabelece como novo objetivo matar Asano para ter Matsumi só para si. Isso o incomoda, mas Matsumi diz para ele pensar nela como uma irmãzinha e nada mais. Alguns dias depois, Shin chama Asano em seu quarto e diz que quer jogar alguns jogos com ele, o que também fará parte do treinamento dele. Mutsumi conta que Shin leva os jogos muito a sério, e da última vez que Shinzo tentou jogar com ela, ele teve que ficar acordado 3 noites seguidas antes de simplesmente desmaiar. Asano começa a jogar, com Shin assumindo a liderança e destruindo os inimigos. Enquanto Asano pega o jeito, logo eles chegam ao chefe final, que acaba sendo uma máquina a vapor que precisa ser parada. Eles apertam as teclas o mais forte possível e logo conseguem passar de fase, enquanto o motor para. De repente, a notícia surge e um repórter exclama que um trem, sequestrado por algumas pessoas e com centenas de vidas inocentes, parou sozinho. E todos os sequestradores foram encontrados inconscientes. Isso faz perceber que Shin simplesmente converte missões da vida real em jogos onde não há vidas extras e nem retentativas. Isso aumenta um pouco a pressão enquanto eles partem para a próxima missão, que se revela ainda mais perigosa, pois um grupo de terroristas tomou um helicóptero com a intenção de fazer um 11 de setembro na usina nuclear e criar outro Chernobyl. Ela diz para ele dar o seu melhor enquanto manobra pelas paisagens complexas e ataca os inimigos. Enquanto isso, Asano não consegue encontrar uma maneira de passar pelos obstáculos e continua travando, a ponto de acabar bugando e começando a atravessar paredes e fazer todo tipo de coisa estranha. Shin ignora tudo isso e começa a subir até o chefe final, e depois de pular no ar, ela desfere o golpe final no chefe, eliminando-o completamente. Surpreendentemente, a partida ainda não acabou, pois os terroristas tinham um plano B, e eles ativam centenas de drones de uma vez para destruir a usina. Até Shin pensa que isso pode estar fora de controle, mas Asano usa sua astúcia e revive o chefe com uma poção antes de usá-lo para matar as hordas de inimigos. Eles também são ajudados por Kiri, que se juntou do próprio computador e juntos destroem todos os drones, vencendo o jogo e parando os ataques terroristas. Shin, no entanto, não fica satisfeita com o fato de Asano estar se aproveitando de glitches. Então ela o força a jogar com ela por 2 noites seguidas, após o que ele também desmaia. Perguntando-se qual seria sua próxima missão, alguns dias se passam e uma manhã, enquanto Asano fazia seu treinamento de Gachad, flexões com 500 kg nas costas, ele recebe uma ligação de Nanao, que afirma precisar de ajuda. Asano pergunta o que está acontecendo, e Nanao afirma que está em uma missão secreta e disfarçada em um laboratório maligno onde cientistas tentam criar bioarmas. Ele diz que já criaram uma pílula que, se explodir, pode matar instantaneamente todos em uma área de 10 km. Para Asano, a coisa é bem séria, mas Nanao fala como se fosse algo do dia a dia. Ele conta que usou seus químicos para fazer o laboratório inteiro dormir, mas que não seria seguro levar potente arma biológica para fora. Então ele decide virar tudo de uma vez, como um campeão, e afirma que o corpo humano tem muitas defesas naturais e o dele em especial é craque em lidar com essas coisas, provavelmente vai neutralizar tudo fácil. O único porém é que ele imediatamente sente um sono danado e começa a agir como um bêbado. Ele diz a Asano que precisa que ele venha buscá-lo neste laboratório secreto, pois não pode deixar os cientistas e a segurança o encontrarem dormindo. Asano pergunta a localização na hora, mas ele só dá umas coordenadas meio vagas antes de apagar. Asano fica preocupado e se veste rapidinho antes de sair correndo para o laboratório. Ele consegue de alguma forma entrar na área geral do laboratório, mas acha tudo meio estranho, fácil demais até agora, e sem ninguém à vista. Vira a esquina e encontra um monte de guardas desmaiados no chão, enquanto avança pela área com a arma apontada. Ele pondera se tudo isso é obra do Nanao, mas não acha que seja o jeito dele de trabalhar. Ele avança pela área quando de repente houve um guarda, mas antes que pudesse agir, uma corrente pesada atinge o guarda e o nocauteia. Imediatamente, 2 jovens saem das sombras e parecem conhecer Asano, perguntando se ele também está ali em missão. O rapaz de cabelo verde, Sui, se aproxima de Asano e apresenta seu amigo de cabelo amarelo, Oga, afirmando que ambos trabalham para uma unidade de inteligência do governo. Asano se lembra de ter ouvido falar desses espiões do governo, que são considerados top de linha em seus trabalhos, ao contrário de muitos grupos de espiões freelancers. Sui afirma que foram enviados para neutralizar o laboratório e pergunta a Oga se ele consegue ouvir alguma coisa. Oga parece ter uma audição super apurada, pois sente o inimigo na hora. Sui começa a andar na frente, desejando boa sorte a Asano em sua missão, mas Oga tem outros planos, agarra Asano, alegando que eles poderiam precisar de alguns aliados. Asano não sabe bem o que sentir sobre essa aliança improvisada, mas pelo menos sabe que não são inimigos, já que passam pelos guardas, despachando-os com uma facilidade impressionante. Finalmente, eles chegam ao laboratório interno, e Asano entra imediatamente, encontrando Nanao caído no chão. Ele o verifica e descobre que ainda está vivo, mas parece em péssimo estado, quando de repente a corrente voa na direção de Nanao. Felizmente, Asano a desvia instantaneamente com sua faca, que quebra no impacto e ainda machuca seu braço. Ele pergunta qual é o problema deles, mas Sui responde que foram enviados para neutralizar o laboratório e que escutaram a conversa dele com Nanao. O
que lhes deu a informação de que ele ingeriu a arma biológica, tornando-o uma ameaça que precisa ser eliminada. Asano se posiciona na frente de Nanao e afirma que terão que passar por ele primeiro enquanto saca sua arma de choque, e Oga o avisa para não fazer isso. Sui, no entanto, não é de brincadeira e usa a respiração especial do trovão que Zenitsu o ensinou para atravessar Asano com velocidade surpreendente, cortando sua arma e seu corpo. Asano cai no chão, sangrando profusamente. Oga parece estar bem irritado com Sui por isso, mas o rapaz de cabelo verde o manda controlar as emoções enquanto se aproxima para matar Nanao. Asano reúne as forças que lhe restam e implora a Sui para deixar Nanao em paz. Mas Sui não tem tais intenções e saca sua espada. De repente, Nanao acorda e lhes diz que já neutralizou as toxinas, e que eles podem verificar os resultados do suor dele no adesivo de teste. Ele diz a Sui que, se ainda pretende matá-lo, que pelo menos o deixe cuidar de Asano primeiro para que ele possa viver. Sui, no entanto, parece calmo e controlado, afirmando que se a toxina está neutralizada, o trabalho deles acabou, e pega o adesivo de teste como prova antes de deixá-lo com uma pomada para curar Asano. Nanao vai imediatamente até Asano e o manda manter a consciência, mas Asano está muito ferido e acaba desmaiando. Alguns dias se passam e felizmente ele está vivo, mas também sendo punido por Raiz, que o pendurou sobre velas, pois saiu um artigo sobre a família Yosakura sendo derrotada por espiões do governo, e o repórter ainda afirma que essa é a ruína da família. Isso irrita Raiz, que também foi bombardeado de reviews negativos no Google. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Mutsumi e Nenao o puseram no lugar e removeram a mordaça de bola de Asano. Mutsumi diz para ele não se preocupar, mas Asano afirma que merece, pois decepcionou a família Yosakura. Raiz o balança, afirmando que ele pode melhorar a situação, derrotando os espiões do governo e vingando sua derrota. Ele diz que eles têm habilidades especiais que os tornam os melhores dos melhores, e que uma batalha de espiões é sobre inteligência, então ele precisa roubar informações deles. No dia seguinte, Asano começa a seguir Sui, que usa sua espada para rasgar as roupas de um delinquente antes de se aproximar de Asano e perguntar o que ele quer. Asano fica chocado ao ver seu disfarce descoberto tão facilmente e responde honestamente que está ali para aprender com ele. Sui afirma que não se importa muito e que Asano pode fazer o que quiser. Imediatamente depois, Sui vai embora e começa a andar em velocidades altíssimas, forçando Asano a correr atrás dele. Asano tenta alcançá-lo pulando pela multidão, mas Sui simplesmente usa sua espada para desnudá-lo e ele acaba sendo pego pela polícia por exposição pública. No dia seguinte, ele tenta segui-lo novamente enquanto está em um trem, mas Sui faz a mesma coisa mais uma vez, afastando-o. No terceiro dia, ele fica pendurado no topo de um prédio enquanto Sui e Oga almoçam, e depois que terminam, Sui o despe novamente antes de irem embora. No dia seguinte, Asano consegue segui-los até a noite, quando estão lutando com alguns arruaceiros. Asano também ajuda a se livrar deles, o que impressiona Oga, mas Sui tenta desnudá-lo novamente. Só que desta vez, Asano consegue desviar um pouco e salva sua dignidade, garantindo que suas calças ainda estivessem lá. Oga ri disso, o que irrita Sui, e ele rouba a dignidade de ambos ali mesmo. Naquela noite, Nanao desce para a cozinha, apenas para encontrar Raiz picando uma água crocante. Nanao pergunta se ele viu Asano, e Raiz responde que o encontrou na porta da frente, como de costume, sem nenhuma roupa. Nanao pergunta se ele colocou Asano de volta na cama, mas Raiz responde que achou que Asano serviria melhor como uma tábua de corte. O soca para longe e coloca Asano de volta na mesa, onde Asano se desculpa por ser tão fraco. Nanao lhe diz que ele é uma pessoa muito legal, porque sempre faz as coisas do seu próprio jeito imprevisível. Isso de repente o faz perceber algo sobre Sui, e ele decide segui-lo em outro dia. Desta vez, ele consegue fazer isso por um dia inteiro, e quando a noite chega, Sui cumpre sua última tarefa de limpar uma lápide e elogia Asano por ser a primeira pessoa a segui-lo por um dia completo. Para lhe dar o devido respeito por isso, Sui afirma que tratará Asano como um igual e o eliminará. Ele saca sua espada e ataca Asano mais uma vez, como tantas outras antes. Mas desta vez, Asano consegue agarrar sua mão em um golpe de imobilização antes de arremessá-lo para o alto. Ele percebeu, depois de ser cortado tantas vezes, que não importa o que aconteça, o primeiro ataque que Sui desfere é sempre em direção ao centro do corpo, o que é um hábito previsível. Sui consegue cair de pé facilmente, enquanto Asano permanece ali, ainda um pouco cortado e começando a sangrar. Sui o elogia e diz a Oga, que estava tentando se esconder, que pode sair e cuidar de Asano. Oga imediatamente faz os curativos em Asano, que finalmente supera o obstáculo em seu caminho que tinha o nome de Sui. Logo, todos esqueceram sua derrota contra Sui, mas o Jornal dos Espiões noticiou seus avistamentos nu, e o chamou de pervertido, o que é um novo problema que ele não sabe como lidar, mesmo que Mutsumi prometa amá-lo, mesmo que ele seja um pervertido. Alguns dias se passam quando, certa manhã, Mutsumi pergunta a Asano se ele poderia ajudá-la com uma tarefa, e ele obviamente concorda. Eles começam a caminhar por um parque aparentemente popular, enquanto Asano se pergunta que tipo de tarefa seria essa que exige que ele carregue tanta coisa nas costas, como se fosse uma mula de carga. Ela diz para ele não se preocupar e continuar andando quando chegam perto de um banco onde o rosto familiar de cabelo verde os esperava.
Sui os cumprimenta de forma breve, enquanto Mutsumi pergunta como ele tem passado. Asano não consegue entender o que está acontecendo e pergunta do que se trata tudo aquilo. Mutsumi afirma que eles têm algum trabalho com Sui e que foi por isso que ela veio, mas Asano ainda não entende e pergunta se ela o conhece. Mutsumi sorri e diz pra ele não se preocupar com Sui, pois ele é só um amigo, o que deixa Asano preocupado, já que sua ex-namorada dizia o mesmo. Mas Mutsumi afirma que você conhece muita gente quando está no negócio de espionagem, então está tudo bem. Todos começam a caminhar enquanto Sui e Mutsumi conversam e Asano anda atrás deles como se fosse um servo. Logo, todos entram em um estabelecimento tipo café, o que confunde Asano, pois ele pensou que estavam indo para uma importante saída de trabalho, mas ele os segue de qualquer forma. Por dentro, o café parece qualquer outro Starbucks caro e genérico, coisa de patricinha com grana sobrando. Sui começa a pedir um café com um nome que mal consigo pronunciar. Asano fica tão horrorizado quanto, enquanto Mutsumi fica toda molhada com as habilidades dele de pedir café. Logo, o barista aperta um monte de botões diferentes no aparelho à sua frente quando, de repente, um alçapão aparece debaixo deles e todos começam a cair. Asano é deixado sozinho com a enorme bagagem em queda livre, enquanto Sui carrega Mutsumi no estilo princesa, e eles começam a conversar. Sui os recebe no prédio dos espiões do governo, enquanto Asano diz a ele para tirar as mãos da sua noiva. Mutsumi diz para ele não se preocupar, pois ele é só um amigo, o que o faz perceber que Mutsumi é da rua. Sui tira uma xícara de chá do traseiro e ambos começam a beber, enquanto ele diz a Asano para ficar de olhos bem abertos, pois a coisa pode ficar perigosa. De repente, uma flecha passa zunindo pela testa dele, seguida por um monte de outras flechas e dardos, alguns espinhos e até lasers de alta potência. Sui afirma que isso foi projetado para ser uma medida de prevenção contra infiltrados, além de um treinamento básico. Sui, calma e elegantemente, desvia todas as flechas e dardos com sua espada, enquanto Asano tenta pular e se esquivar de tudo o que consegue. Logo, Sui aterrissa elegantemente de pé com Mutsumi, enquanto Asano cai de cara no chão. Sui imediatamente diz a ele para se afastar, pois uma enorme bola de metal quase cai em cima dele. Mas no último momento, uma mulher intervém e soca a bola em milhões de pedaços, enquanto Asano a observa com admiração e descrença, e ela pergunta se alguém tão fraco quanto Asano pode realmente proteger Mutsumi. Todos se sentam e, para surpresa de Asano, a bolsa inteira que ele carregava estava cheia de doces, pois eles queriam fazer um chá da tarde ali. A mulher come um bolo inteiro enquanto Sui dá pequenas mordidas, mas Asano ainda não está completamente normalizado enquanto os observa, incapaz de entender o que está acontecendo. Mutsumi finalmente explica que a mulher se chama Rin e é colega de classe de Raize, mas eles nunca se deram bem e sempre estiveram em conflito. A única coisa que ambos parecem compartilhar, no entanto, é o amor por Mutsumi, e Rin começa a mimá-la antes de se virar para Asano, afirmando que queria Mutsumi casada com um homem forte que pudesse protegê-la sem falhas. Ela diz a ele que Sui explicou o encontro deles e o chamou de cara de cocô, mas Sui corrige, dizendo que chamou Asano de sujeito fraco, que é extremamente fraco para um espião. Mutsumi, no entanto, vem em sua defesa e diz a Rin que, mesmo que ele não seja tão experiente, sua alma e sua vontade são tão fortes quanto as de Raize. Antes que pudessem fazer qualquer outra coisa, as paredes começam a tremer e se quebram de um lado inteiro, e dos escombros e da poeira que caem, Raize surge, impecável em seu terno. Irritada com eles por terem levado Mutsumi sem sua permissão, Rin se adianta e começa a caminhar em direção a ele, dizendo para ele vir mais tarde, pois estão fazendo um chá da tarde. Mas Raize já ouviu o suficiente e tenta atacá-la com seus fios. Felizmente para Rin, ela é forte o suficiente para que um único soco dela demolisse completamente os fios dele, mas ambos estão determinados a lutar um contra o outro. Eles se preparam e a luta começa, enquanto tentam atacar, bloquear e contra-atacar ao mesmo tempo, com uma rapidez tão grande que Asano mal conseguia ver as mãos dele se movendo. Apenas pela intensidade da luta, toda a instalação começa a desmoronar, e um alerta vermelho é acionado para que os funcionários evacuem a área imediatamente. Mutsumi diz a Asano que isso acontece toda vez, o que choca Asano enquanto Sui lhes diz para ficarem para trás, pois ele tentará interromper a briga deles. Ele pula com uma rapidez surpreendente, com a espada em punho, mas não é páreo para esses monstros, que imediatamente usam suas habilidades para afastá-los enquanto continuam a luta. De repente, Mutsumi pula na frente e fica-se entre eles, forçando-os a parar, mas já é tarde demais, pois tanto Rai quanto Rin percebem que não conseguem mais conter seus ataques, que fatalmente atingirão Matsumi. Felizmente, Asano surge do nada, salvando o dia, e empurra a cabeça dela para baixo no último instante, levando os dois socos bem no rosto, o que o derruba direto nos braços de Matsumi. Tudo fica em silêncio quando Matsumi, com uma calma assustadora, diz aos dois que, se não pararem a briga naquele exato instante, ela nunca mais falará com nenhum deles. Isso os coloca na linha na mesma hora. Mas Riz fica tão apavorado que desmaia na hora, enquanto Rin cai no chão e se desculpa com ela. Matsumi então olha para Asano e o elogia por ter levado o ataque, enquanto Mutsumi sorri, afirmando que ele é forte, mesmo que não pareça. Um pouco depois, quando ele volta a si, Rin lhe diz que tem um trabalho para ele. Quer que faça uma investigação secreta contra um dos políticos mais proeminentes. Enquanto Matsumi amarra Raize, Rin explica que o nome do político é Kiro,
E ele tem muita influência pública agora, provavelmente vencendo a próxima eleição. Isso não seria um problema, mas acontece que esse homem é pura maldade, embora todos pensem que ele é só um político excêntrico que usa roupas estranhas e dança em seus comícios. Mas ele tem espiões de primeira linha trabalhando para ele, chamados Vermelho, Azul e Amarelo, que são basicamente sua espada, e eles saem para extorquir, subornar e até assassinar a oposição em seu nome. Os espiões do governo já estavam há um tempo tentando encontrar mais informações sobre ele, mas tudo o que descobriram foi uma bombinha bem pequena, provavelmente comprada de fora do país para assassinar os líderes da oposição. Eles descobriram quem era o vendedor da bomba, mas quando o interrogaram, ele simplesmente forneceu o vídeo de seu comprador anônimo. Asano assiste ao vídeo surpreso, pois é claramente o político, mas Rin lhe diz que não é prova suficiente para prendê-lo. Ele pergunta por que foi escolhido e ela responde que eles o estão espionando há um tempo e ele agora está em guarda contra os espiões do governo. Mas talvez ele não esteja esperando um espião de fora que se juntou recentemente a uma das famílias de freelancers. Ela lhe diz que precisarão mudar um pouco o visual dele e imediatamente Sui corta seu cabelo, enquanto Mutsumi o pinta de preto e o faz vestir um uniforme de secretária. Ele se olha, horrorizado ao se ver como um crossdresser que engana as pessoas. Rin lhe diz que Kuro postou recentemente um anúncio para uma secretária com as mesmas características e que ele certamente o contratará. O plano funciona, e na próxima aparição pública, ele apresenta Asano a todos como seu novo secretário pessoal. Todos continuam dançando ao som de uma música alta, quando de repente um grupo de manifestantes sobe ao palco e começa a gritar que Kuro não passa de um tirano, e que se não for contido, se tornará um ditador. Depois disso, a coisa desandou de vez, com brigas explodindo e o caos se instalando. Durante a confusão, um dos enormes alto-falantes acabou sendo derrubado e estava prestes a cair em cima de um dos manifestantes. Mas para a surpresa de todos, Kuro corre e absorve o impacto, salvando um manifestante. Ele afirma que o público é tudo para ele, e que quer que as pessoas apresentem argumentos contra ele, pois essa é a única forma de ele melhorar a si mesmo e ao seu partido. Isso toca o coração do manifestante, e eles apertam as mãos enquanto todos ao redor o aplaudem. Logo uma ambulância é chamada, e Kuro, com o rosto ensanguentado, é colocado em uma maca. Ele diz a Asano para voltar ao escritório enquanto ele entra na ambulância junto com os espiões. No momento em que ele sai de vista, tira as ataduras e celebra sua pequena encenação midiática, que já está viralizando na internet. Ele elogia Vermelho por colocar o alto-falante na posição perfeita para cair e pergunta a Azul sobre as estatísticas e a percepção pública, apenas para descobrir que as pessoas parecem gostar mais dele depois de seu ato heróico encenado. Sem que eles soubessem, Asano estava ouvindo tudo, pois se esgueirou para dentro e decide começar a procurar por suas atividades ilegais reais. Ele vasculhou seus documentos e tudo presente no escritório deles. Estava praticamente com eles o tempo todo, mas ainda assim não conseguiu encontrar sequer um único documento que fosse ilegal. Surpreendentemente, eles continuaram suas atividades ilegais durante toda a campanha eleitoral com uma coordenação impecável. Mas Asano não consegue entender como, já que eles nunca fazem planos ou falam sobre nada ilegal. Tudo o que fazem é dançar o dia todo e tornar a vida dele um inferno. De repente, ele se lembra da dança deles e dos padrões em seu ritmo. A ficha cai. Todo esse tempo eles estavam fazendo planos bem na frente dele, usando o código Morse, mas ele nunca percebeu. De repente, ele começa a ouvir o código deles e descobre que estão planejando plantar uma bomba na conferência de amanhã, onde o atual primeiro-ministro estará. Eles planejam cometer esse ato terrorista amanhã, enquanto ele ainda estiver lá, para que tudo pareça ter sido feito por uma entidade externa. Ele planejava simular alguns ferimentos em si mesmo e então fazer uma declaração sobre como salvaria o país e se vingaria dos terroristas. Asano ouve tudo isso, e no dia seguinte, quando tudo se encaixa, Kiro tenta detonar a bomba. Mas, para sua surpresa, nada acontece lá dentro. Em vez disso, uma bomba explode na fonte. Como Asano não conseguiu neutralizá-la, ele a jogou para fora. Para seu choque, Kuro parece saber disso, pois ele saca sua arma descaradamente e atira na cabeça de Asano, afirmando que tem outra bomba. Ele ativa outra bomba para matar as testemunhas, mas ela se revela cheia de algodão doce, o que o pega de surpresa. Asano também se levanta, já que a arma de Kuro foi trocada e só tinha bolas de tinta, ele saca outra arma junto com seus espiões. Masui entra na briga e corta as armas deles, o que assusta os espiões, que fogem. Deixando Kuro sozinho, ele pega outra arma, Masui simplesmente o despe e o entrega a Asano para transportá-lo para a instalação deles. Enquanto na van, Kuro começa a dizer a Asano que conhece cada detalhe de sua vida, antes de afirmar que sua família não morreu em um acidente de carro. Isso o pega de surpresa, enquanto Kuro continua dizendo que o acidente foi orquestrado e, na verdade, foi obra de alguns homens por causa dos quais ele perdeu sua família. Asano perde a cabeça por um momento, apontando a arma para o político e exigindo que ele revele todas as informações, enquanto Kuro ri. Sabendo que seu plano funcionou, Asano pergunta novamente como ele sabe sobre sua família, e Kuro se recusa a responder.
No entanto, ele lhe dá um conselho dizendo que o mundo está repleto de verdades ocultas. De repente, Asano recebe uma ligação de Sui, que lhe diz que eles têm uma emergência. O vice-primeiro-ministro foi sequestrado, e sua condição está sendo transmitida ao vivo de um local desconhecido. O vice-primeiro-ministro na reunião era um impostor, e Sui acredita que Kiro planejou tudo aquilo com antecedência. Ele quer que Asano interrogue o político e o faça desembuchar a localização do verdadeiro vice-primeiro-ministro. Ouve tudo isso e diz que o momento é bastante conveniente, pois ele também estava planejando ir ao local do sequestro. De repente, suas amarras se soltam, e Asano só consegue encará-lo enquanto ele deixa cair seu brinco. O brinco se revela uma bomba que explode a van inteira. Enquanto isso, na mansão Yozakura, Nanao está experimentando um novo produto químico, mas ele erra e cria uma enorme explosão. Matsumi corre para o quarto dele com uma máscara de gás e pergunta se ele está bem. Nanao se desculpa por danificar o quarto, mas Matsumi observa que ele está em pior estado, pois seus músculos estão crescendo desproporcionalmente por todo o corpo. Depois disso, Nanao retoma o trabalho e diz a Matsumi que está preocupado que Asano possa voltar para casa terrivelmente ferido. Por isso, está tentando criar uma poção de cura muito eficaz. Ele pergunta a Matsumi se ela não está preocupada com ele, e ela responde que também está muito preocupada. Ela preparou um grande banquete para receber Asano em casa depois que ele completar sua missão. Ela acredita que mesmo que ele esteja ferido após a missão, comer toda essa comida o curará instantaneamente e Nanao quer discordar. Matsumi então se pergunta o que os outros membros da família estão fazendo. Nanao lhe diz que Kango está criando um rosto lavável à máquina para Asano caso ele volte para casa irreconhecível. Shin está desativando os computadores dos haters deles para que não causem comoção caso algo aconteça a Asano. Shinzo também está muito preocupado com Asano, por isso não consegue sair da lata de lixo. Raiz e Futa estão apenas sentados, tomando chá. Futa acredita que não há necessidade de se preocupar, porque Asano consegue resolver as coisas quando precisa. Raiz é o oposto dela, e ele está apenas desejando que o garoto tenha um fim horrível. Ouvir tudo isso não acalma o coração de Mutsumi nem um pouco. E ela ainda está ansiosa pelo marido. De volta ao local da explosão, Asano está ajudando o motorista ferido, afastando-o das chamas. Ele recebe uma ligação de Sui, que pergunta se ele está bem. Asano o assegura de que não está ferido e até conseguiu salvar o motorista. Mas Kuro escapou. Sui responde que não é um problema, porque eles já esperavam por isso. Ele revela que estavam escondendo a verdade sobre a identidade de Kuro dele. Ele não é apenas um político comum, mas um ex-espião, que era uma lenda na época. Todos pensaram que ele havia morrido 6 anos atrás, mas ele então iniciou uma segunda carreira como político. É por isso que, deliberadamente, eles mantiveram uma segurança frouxa ao redor dele desta vez, para que pudessem descobrir o que ele estava planejando. Eles colocaram um GPS em Kuro, e Sui diz a Asano para voltar para casa porque sua missão está completa agora. Por outro lado, Kuro tira a venda dos olhos do vice-primeiro-ministro antes de se sentar ao lado dele. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo por todo o país, jogando a mídia e o público em geral no caos. Esse era o motivo de Kuro desde o início. O ministro diz que está desapontado com Kuro, que ele pensava ser um político comprometido, apesar de suas atividades estranhas. Ele diz a Kuro que se envolver em tais atividades terroristas não mudará a situação política a seu favor. E então Kuro começa a tirar seu disfarce. Enquanto ele remove seus óculos esquisitos, o ministro começa a tremer ao notar seus olhos completamente pretos. Kuro diz que o ministro devia ter certeza de que o havia matado, por isso não percebeu sua verdadeira identidade antes. O ministro finalmente reconhece Kuro como um espião com quem lidou no passado. Kuro então se vira para a plateia e lhes diz que hoje ele se dirigirá a eles não como um político, mas como um homem que perdeu seu filho. Ele diz que se vingou de inúmeros políticos em sua queda nos bastidores, no entanto, o vice-primeiro-ministro foi o maior culpado, então ele quer fazer justiça a ele na frente do mundo inteiro. Kiro aponta sua arma para ele, perguntando se ele contará a verdade ao mundo e encerrará sua carreira política, ou se recusará a responder e morrerá. O ministro zomba, dizendo que é uma ideia estúpida pedir aos políticos que falem a verdade, e Kuro decide acabar com sua vida. No entanto, a transmissão é cortada abruptamente, pois Asano chegou a tempo e derrubou o dispositivo de gravação. Kuro fica satisfeito em ver o jovem espião ali, mas Asano lhe diz para soltar o ministro. Kuro se recusa, sabendo que Asano não pode atirar nele porque então o ministro também seria pego no fogo cruzado. Ele atira na mão de Asano, forçando-o a largar a arma. No entanto, Asano usa essa chance para encurtar a distância entre eles e agarra Kuro por trás. Kuro estava pronto para isso, e ele simplesmente agarra Asano e o joga no chão. Ele sabe tudo sobre as armas e técnicas de luta usadas pela família Yasakura, e pega os fios de aço do bolso de Asano e o amarra com eles. Asano quer saber como Kuro pode saber disso, e ele responde que é porque ele é ótimo em coletar informações e usá-las a seu favor. Asano pergunta por que um espião como ele se tornou político e enganou o público. Kiro responde que não tem interesse em política e que fez tudo apenas por vingança. Asano fica curioso agora, e Kiro lhe diz que por causa de suas excelentes habilidades, ele era muito valorizado no mundo político.
Ele frequentemente fazia o trabalho sujo dos políticos. Mas quando voltava para casa, era apenas um pai bobo que amava sua filha. Ele colocou a peruca e os óculos esquisitos para entreter a filha no aniversário dela, e ela apenas riu dele tentando agir assim. Ela lhe disse que, se quisesse surpreendê-la, não deveria ter enviado o presente com antecedência. Kuro não sabia do que ela estava falando, e a garota apontou para uma caixa no canto que de repente explodiu, levando a casa inteira junto. Kuro perdeu a filha por causa da explosão, e só conseguia chorar por ela. Ele percebeu que seus mestres haviam decidido se livrar dele, agora que ele havia feito tudo por eles. Naquele momento, ele jurou se vingar deles e fazê-los sentir a mesma dor que ele sentiu. É por isso que ele forjou a própria morte e se tornou político para se vingar. Kuro afirma que, uma vez que se tornou político, foi bastante fácil usar suas conquistas e atrair seus alvos para perto e matá-los. Kuro aponta sua arma para o ministro, dizendo que ele é o último que resta agora. Asano de repente avança, mas os 3 guardas espiões de Kuro surgem do nada e o detêm. Kuro diz a Asano que ele não pode vencer sozinho contra eles. Ele acrescenta que, como Asano também é alguém que perdeu sua querida família, ele não quer machucá-lo. Em vez disso, ele propõe contar-lhe tudo o que sabe sobre a morte de sua família se ele recuar agora. Asano fica tentado, mas diz a Kuro que quer saber sobre sua família, mas não se isso significar que outra pessoa tenha que morrer. Nesse exato momento, Sui chega lá, e antes que alguém possa sequer perceber, ele já cortou um enorme buraco no chão. Os 3 capangas e Sui caem pelo buraco, e ele pede a Asano para lidar com Kuro e resgatar o ministro. Asano ataca Kuro, que facilmente bloqueia sua faca com veneno. Ele sabe disso e esfaqueia Asano com a faca, fazendo com que seus músculos relaxem e ele não consegue revidar. Kuro o afasta e Asano jaz no chão, sangrando. Ele tenta se levantar novamente, mas Kuro lhe diz que é inútil. Por outro lado, os 3 espiões perguntam a Tsui se ele realmente acha que pode derrotá-los. Eles mostram suas habilidades especiais. Vermelho é especialista em usar fogo, azul em usar água de alta pressão que pode cortar qualquer coisa, e amarelo em eletricidade que pode fritar qualquer computador e qualquer cérebro. Eles agem como Power Rangers, dizendo que juntos são imbatíveis. Sui fica impressionado com a confiança deles e decide revelar seu truque também. Ele lhes diz como seu truque lhe permite mover-se muito rápido e silenciosamente, o que é extremamente útil em batalha. Os 3 irmãos espiões combinam seus poderes e enviam uma bola elemental gigante em direção a Sui, que usa um movimento especial tipo Caçador de Demônios, para cortá-la de uma vez. Ele até derrota os 3 irmãos no mesmo movimento e então decide apoiar Asano. No entanto, ele de repente sente uma presença atrás de si e balança sua espada instintivamente. Não há nada lá, mas Sui tem certeza de que alguém muito poderoso estava ali há um momento. De volta ao topo, Asano se levanta de alguma forma, e Kuro fala com ele sobre como a dor de perder a família nunca realmente desaparece. Ele diz ao garoto que não pode mudar nada em sua vida ou em sua situação atual. Asano admite que ele está certo, mas então ele se lembra de um dia em que foi prestar homenagem ao túmulo de seus pais. Matsumi estava orando ao seu lado, e isso lhe deu muita força. Com isso em mente, Asano avança contra Kuro, que está confiante de que conhece todas as técnicas ou armas que ele pode usar. No entanto, assim que Asano o alcança, ele usa a técnica de passos silenciosos de Sui, e aparece atrás de Kuro antes que ele possa sequer perceber. Kuro se pergunta como Asano sabe disso. Acontece que Reis já havia avisado Asano sobre os perigos de lutar contra um profissional, porque eles sempre saberiam tudo sobre ele. No entanto, essa sensação de ter todo o conhecimento pode ser usada eficientemente contra os profissionais, porque então eles perdem a capacidade de lidar com o inesperado. Ele havia dito a Asano que ele nem precisa de uma técnica perfeita ou refinada para pegar um profissional de surpresa, porque qualquer coisa que surpreenda o oponente funcionará. Asano alcança Kuro por trás e agarra seu braço, quebrando o antídoto para o veneno escondido em seus dentes. Kuro tenta esfaqueá-lo com uma faca novamente, mas ele bloqueia o ataque com uma pele sintética dura em seus braços. Kuro perde a faca e saca sua arma, mas Asano já está muito perto dele para deixá-lo atirar. Ele empurra a mão dele para trás e então emperra a arma com uma gosma. Kuro saca sua segunda arma, mas Asano a corta usando o fio de aranha de aço, e então o prende ao chão. Kuro percebe que sua excelência em coletar informações acabou sendo sua ruína. Ele elogia Asano dizendo que ele se tornará um grande espião um dia. Até lá ele deve continuar avançando. Por respeito às suas ações e determinações, Kuro decide compartilhar todas as suas informações com ele. Ele agarra a mão de Asano e coloca algo ali, mas antes que possa contar sobre sua família, ele é atingido no pescoço. Asano fica atordoado porque nem sequer ouviu um tiro, e não deveria haver ninguém atrás dele para atirar. Com seu último suspiro, Kuro diz a Asano para continuar avançando e então perde a consciência para sempre. Sui chega lá nesse momento e percebe que outro assassino deve ter silenciado Kuro. Ele diz a Asano para se orgulhar de ter completado sua missão contra um espião muito mais experiente. No entanto, ele só consegue olhar para o pedaço de papel que Kuro lhe deixou. Acontece que o papel tinha um mapa que apontava para o local onde Kuro havia enterrado sua filha. Asano vai ao túmulo dela para prestar seus respeitos, conforme o último desejo de Kuro. Depois disso, ele coloca a mão em um pequeno buraco na árvore e tira uma caixa que contém as informações que ele procura. Mais tarde, Asano volta para casa, onde sua família o espera ansiosamente. Matsumi corre para abraçá-lo e todos lhe dizem que ele fez um ótimo trabalho.
Embora pareça haver algo o incomodando, Asano consegue sorrir quando está com eles. Alguns dias depois, Rin chama Asano e Mutsumi para sua sede, onde todos se sentam enquanto Rin parabeniza Asano por completar sua missão com sucesso e lhes diz que hoje eles vão celebrar com um hot pot. Todos se sentam ao redor da mesa, enquanto Rin coloca uma quantidade absurda de arroz na tigela de Asano, antes de afirmar que vai deixar tudo pronto para o hot pot. Asano pergunta a Sui do que ela está falando, e Sui afirma que toda vez que ela organiza um hot pot, ela se empenha ao máximo, captura e caça todos os animais com as próprias mãos antes de trazê-los para cá para comer. Ela caminha em direção a um enorme aglomerado de animais monstruosos mortos, maiores que ela mesma. Enquanto pensa qual carne deve usar primeiro, Sui se aproxima dela e lhe diz que vai cortá-la no tamanho certo para ela. Então ela o permite fazer isso. Ele se aproxima calmamente antes de sacar sua espada e com um único e elegante golpe, corta cada animal no tamanho certo, perfeitamente pronto para o hot pot. O cheiro incrível da comida toma conta de todo o cômodo, enquanto Asano pega uma tigela e começa a servir um pouco de sopa com carne e legumes, entregando-a a Matsumi como um verdadeiro cavalheiro. Matsumi adora e agradece de coração ao pegar a tigela, mas antes que pudesse dar uma mordida, Rai enche a boca de Asano com um monte de vegetais, sufocando-o no chão, enquanto diz para ele nunca mais tentar servir comida para a irmã, pois essa honra pertence só a ele, e mais ninguém. Ele pega rápido uma tigela de comida e diz a Matsumi que só colocou o que ela mais gosta, mas Rin mostra a esse obcecado pela irmã o lugar dele, empurrando a cabeça dele na tigela, mandando-o sumir e parar de agir como um cunhado ciumento. Isso irrita o Raiz e imediatamente uma guerra de comida começa, com os dois atirando comida um no outro, enquanto os outros se afastam o mais rápido que podem. Toga parece estar com muita fome e não aguenta ver tanta comida sendo desperdiçada. Então tenta pegar uma tigela cheia antes que tudo derrame, mas leva um bolinho de peixe na cara que o nocauteia nos braços do Asano. Enquanto isso acontece, Sui está na dele, super tranquilo, simplesmente desviando de todos os vegetais e pegando todos os pedaços de carne que voam por todo lado e começa a comê-los. Ele diz ao Asano que desviar de algo que não está mirando neles é super fácil enquanto pega umas tigelas e usa sua técnica especial de locomoção para enchê-las de comida, que ele entrega a Matsumi. Ela dá uma tigela para um Asano impressionado e fica com a outra, enquanto Sui o avisa para ter cuidado com a técnica de locomoção, pois ela desgasta os ossos e pode causar danos permanentes. Antes que ele pudesse reagir, um pedaço de carne quente acerta seu rosto e ele começa a gritar, enquanto Sui simplesmente escolhe o que quer comer e pega no ar. Depois de um tempo, todos finalmente se fartam, com Oga e Rin dormindo no chão, enquanto Sui limpa tudo rapidinho. Enquanto isso, Asano está sentado atrás de uma prateleira, olhando para o pequeno cubo, se perguntando se realmente encontraria a verdade por trás da morte de sua família ali, como Kuro afirmou. De repente, ele é surpreendido por Mutsumi, que se senta ao lado dele e pergunta se o cubo contém informações sobre sua família, e ele confirma que sim. Ela pergunta por que ele parece tão estressado, e ele responde que embora seu corpo tenha agido imediatamente para tentar salvar o primeiro-ministro contra Kuro, houve uma fração de segundo em que ele pensou que, se encontrasse o culpado pela morte de sua família, provavelmente faria o mesmo, e faria disso o objetivo de sua vida, eliminar essa pessoa. Isso o torna igual a Kuro, então com que direito ele pode condená-lo? Ele teme que desvendar esse segredo possa mudá-lo, mas sem dizer nada, Matsumi o beija na bochecha, surpreendendo-o enquanto ele a olha e pergunta o que foi aquilo. Ela sorri e diz que só queria confortá-lo um pouco quando percebe que o cubo acabou abrindo e uma bolinha de gude cai dele. Asano pega a bolinha e se pergunta o que diabos é aquilo. Quando Riz aparece e afirma que a bolinha é um dispositivo especial que contém informações ópticas. Mas ao olhá-lo, Asano percebe que Riz deve ter visto Mutsumi o beijando, pois sangue está escorrendo de seus olhos enquanto ele se prepara para evaporar Asano. Mas felizmente, Rin o agarra por trás e diz a Asano para fugir rápido. Mais tarde naquele dia, ele e Matsumi voltam para casa, e Asano começa a se sentir extremamente cansado e com o corpo pesado. De repente, ele percebe que alguém está literalmente sentado na cabeça dele, e para sua surpresa, é ninguém menos que a assassina Ayaka. Ela está ali em seu uniforme de empregada, enquanto Asano pergunta o que diabos ela está fazendo ali. Ela afirma que Mutsumi pediu para ela ficar, e Mutsumi concorda, dizendo que de agora em diante ela morará ali como empregada e cuidará das tarefas diárias. Ayaka imediatamente começa a dançar ao redor de Asano, afirmando que sabe de tudo o que aconteceu até agora e também que sabe sobre o dispositivo óptico que ele conseguiu. Asano pergunta como diabos ela sabe disso, mas ela afirma ser uma espiã e saber de tudo, antes de tirá-lo do bolso dele. Asano tenta pegá-lo de volta, mas Shin entra no quarto com seus olhos sonolentos e pega a bolinha da mão de Ayaka, a estuda e afirma que ela não só é extremamente antiga, mas também está um pouco danificada.
Ela diz a ele que levará bastante tempo para extrair os dados. Enquanto isso, Mutsumi chama Ayaka para ensiná-la a fazer um bom chá. Asano pergunta se é aconselhável ter uma espiã assassina literal dentro de casa. Mas Ayaka afirma que é perfeito agora, pois a recompensa pela cabeça de Asano aumentou bastante por causa de sua última missão, e ele está se tornando muito conhecido no submundo. Por causa disso, haverá muito mais tentativas de assassinato, e ele precisa estar pronto para isso. Para garantir que ele treine, ela tentará assassiná-lo diariamente enquanto ele tenta evadir os ataques dela. Ela joga um monte de garfos nele, enquanto Asano pensa que tipo de vida ele vai ter de agora em diante. Mais tarde naquela noite, ele está tão exausto do treinamento que não consegue se mover deitado na mesa, enquanto Matsumi se oferece para fazer um chá. Ele a agradece, mas diz que quer tomar um banho primeiro. Ele entra no banheiro para um banho refrescante quando, para sua surpresa, Ayaka surge do banheiro, assustando-o, e começa a tirar fotos dele, afirmando que é importante para um espião ser vigilante, especialmente quando estão vulneráveis. Ela continua tirando fotos e então pega uma garrafa e começa a esguichar uma solução ácida que queima as paredes. Asano continua desviando enquanto tenta se afastar quando, para surpresa deles, o sistema de defesa da casa ativa e dá um choque de cair o queixo na Ayaka, que está na banheira. Isso não era esperado, e ela diz a ele para não se aproximar, senão ele também levará um choque. Asano tenta encontrar uma maneira de salvá-la quando quebra a parede e encontra a tomada principal de energia. Sem pensar duas vezes, ele pula na banheira e agarra Ayaka, enquanto segura a fonte de energia com o outro braço. Ayaka diz para ele a soltar, mas ele continua tentando e consegue causar um curto-circuito na fonte, criando uma explosão, após a qual ele fica de pé sobre Ayaka no chão. Infelizmente para ele, Raiz o encontra nessa posição escandalosa e pega um dispositivo de tortura pré-histórico, porque nenhum homem deveria sequer olhar para outra mulher se é casado com Mutsumi. Asano começa a correr enquanto Raiz o persegue, junto com Ayaka, que se apaixonou por Asano mais uma vez, enquanto o perseguem nus pela casa. Alguns dias se passam e Asano volta às suas missões regulares. Um dia, ele esquece o celular, mas quando Matsumi tenta entregá-lo, ela percebe que alguém chamado Kaoru está ligando para ele. Ele imediatamente pega o celular da mão dela, dizendo que não é ninguém, antes de desligar e sair. Matsumi não sabe o que pensar quando Ayaka aparece atrás dela, dando um susto de morte nela, enquanto chora, afirmando que esses são os sinais de traição. Ele sai cedo, volta tarde, desliga a localização às vezes para ninguém rastreá-lo, recebe ligações de pessoas desconhecidas e ainda consegue despistá-la quando ela tenta segui-lo. Ela afirma que esses são sinais claros de traição, mas Matsumi confia nele e diz para ela não se preocupar. No dia seguinte, Matsumi leva Golias para passear junto com Asano e diz a ele que está muito feliz em passar um tempo de qualidade com ele, já que ele tem estado muito ocupado ultimamente. Asano sorri com isso antes de começar a perguntar sobre a raça de Golias. Mutsumi afirma que ele não é um cachorro normal, pois está na família Yasakira há centenas de anos e foi até cão de guarda de sua tataravó. Ela afirma que ele é uma mistura especial entre um lobo místico e um cachorro, o que o torna capaz de mudar de forma. Bem na frente dos olhos dele, Golias muda de forma e fica mais parecido com um lobo, enquanto aumenta de tamanho. Ela se senta em cima dele, afirmando que ele é muito forte, e pergunta se Asano gostaria de sentar também. Golias, porém, não permite e o joga para longe com a cauda, forçando Mutsumi a entregá-lo apenas à coleira. Imediatamente, Golias dispara como um raio, começando a correr em uma velocidade incrível, arrastando Asano para trás e até correndo pela água. Quando terminam, Asano está completamente encharcado no chão de um parque. De repente, algumas crianças se aproximam de Golias para vê-lo e Mutsumi vai até lá, quando de repente Golias percebe algo errado e uma explosão acontece. Felizmente, Mutsumi salva as crianças enquanto Golias a cobre, mas logo percebem que Asano tentou salvá-los e levou a pior parte do dano. Isso a deixa furiosa, e ela pede a Golias para descobrir quem fez isso. Golias imediatamente fareja o detonador e traça uma rota pela cidade para descobrir de onde ele veio. Acontece que alguma imitação de piada de terceira categoria, um Zé Ninguém, planejou tudo isso para tentar matar Matsumi, enquanto ele está sentado no porão da mãe, olhando para o computador, surpreso ao vê-la ainda viva. De repente, Golias arromba a porta e entra, matando-o em um instante. Mais tarde naquela noite, Asano recebe uma ligação, que ele esconde imediatamente e afirma que precisa voltar para casa. Mutsumi não faz muitas perguntas e diz a Golias para levá-los de volta. Mas, para ir surpresa deles, desta vez Golias permite que ele se sente em suas costas enquanto os leva para casa. De volta em casa, ele é imediatamente atacado por Ayaka, que o acusa de traição, e ao ouvir isso, até Raize aparece para torturá-lo. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, duas pessoas entram na sala, afirmando serem espiões do governo que dizem ter havido um mal-entendido e que Kioro é o nome do velhote. Ele tira as folhas de chá preto doce especiais que Asano queria, afirmando que Asano simplesmente queria as folhas de chá favoritas de Rai, que são extremamente difíceis de encontrar.
Para isso, ele passou por inúmeras missões para conseguir os ingredientes, mas queria manter segredo. Rai não consegue acreditar que um cara que ele tanto antagonizou faria algo assim por ele, e quase se engasga de tanta vergonha. Mais tarde naquela noite, todos se sentam e tomam um chá delicioso, enquanto discutem os planos futuros para a família Yozakura. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever para a parte 11.